Bom, tem gente que, sei lá, curte gravar. Quer dizer, sei lá, eu tô chutando aqui, né? Mas imagino que várias pessoas gravem podcast com equipamentozinho, ou sei lá, até mesmo no computador, né? Eu tô gravando isso daqui no áudio do WhatsApp. Eu estou deitado na minha cama com as luzes apagadas e o ventilador ligado. Eu não estou olhando para a tela do meu computador. Eu fiz umas pequenas anotações nos bullet points, mas o meu computador está aqui do lado, eu não estou olhando para ele. O que eu quero dizer é, eu realmente estou falando, vou falar o que vier na minha cabeça aqui agora. Mas, ai, nossa, ele está fazendo um podcast, ai, ele é só mais um, ele está começando um podcast, ai, nossa, é a modinha. Bom, ironias à parte sobre mim mesmo. Basicamente, eu quis gravar um áudio, um podcast, um rádio, porque eu queria falar algumas coisas, em específico agora sobre Steam Magic Simulation, né? Talvez eu grave mais coisas no futuro, talvez não, não sei. Mas existem coisas que eu queria falar sobre Steam Magic Simulation agora que foram reflexões que vieram pra mim enquanto eu tava lendo mangá pela terceira vez. Foi a terceira vez que eu estava lendo mangá, embora o mangá ainda esteja em publicação, ele não foi terminado, mas que eu não me sinto confortável ainda para escrever um texto sobre isso. Dois motivos pelos quais eu não gostaria de escrever um texto ainda sobre Magic Simulation. Primeiro, o mangá não está terminado. Então, eu creio que escrever algo mais definitivo sobre Magic Simulation ainda não seja algo que me apeteça tanto. Uh, Principalmente porque até agora o mangá não teve uma mudança drástica no tom com que ele trata os seus temas, com que ele trata os seus personagens, embora tenha mudanças drásticas no mundo em que esses personagens vivem e os temas obviamente tenham se expandido ao longo do mangá. Mas é essencialmente isso, pelo mangá não estar finalizado, eu acredito que possa ser bastante expandido e muitas linhas que hoje talvez pareçam desconexas podem ser conectadas. Segundo ponto, como eu disse, foram mais algumas reflexões aleatórias que me surgiram enquanto eu lia o mangá. E escrever um texto faz com que eu tenha uma parede. Que eu tenha que teclar uns. Ter que teclar parágrafos, né? E isso me bota em um estado mental no qual eu me forço a ser muito rigoroso, não muito rigoroso, né? Mas mais rigoroso do que normalmente eu sou com as afirmações que eu faço. O que é bom, claro. Todo mundo gosta de rigor, de precisão lógica na hora de ouvir um argumento. Mas eu também acho que eu não preciso ficar com essas impressões do topo da minha cabeça guardadas para mim. Eu posso compartilhar elas com outras pessoas que podem continuar uma discussão a partir disso, quem sabe? Não sei. De qualquer modo, existem coisas que eu gostaria de compartilhar, mas que eu ainda não gostaria de escrever um texto. Ponto. Só para finalizar, você já está há 3 minutos ouvindo isso daqui. Eu estou com o WhatsApp aberto na minha frente. Eu convido você a acelerar isso aqui, tá? Ouve em 2 vezes, vai. Vai por mim, porque eu tô falando conforme vem na minha cabeça. Então, pode ser que não seja exatamente a coisa mais coesa do mundo, a coisa mais rápida do mundo de você escutar. Pode ser que eu dê voltas, pode ser que eu pare de falar por alguns segundos para organizar os meus pensamentos. Enfim, acelera isso daí 2 vezes, meu filho. Vai por mim, vai por mim. Fora isso, Shimeji Simulation, né? Como eu disse, eu não estabeleci um script preciso para o que eu quero falar aqui, apesar de ter feito alguns bullet points, mas eu vou começar tentando falar sobre coisas gerais sobre o mangá, depois eu passo um pouco para sequência estrutural dele, vai. Mas essencialmente, resumindo um pouquinho, Shimeji Simulation é um mangá do Chikemis, mesmo mangaka que fez Shoujo Shumatsu Ryoko. É um mangá posterior a Shoujo Shumatsu, acho que por uns 2 anos, se não me engano, após o término do mangá, mas eu posso estar falando bobagem, 1 ano talvez. E ele trata principalmente de 2 garotas, a Shijima e a Majime. A Shijima é uma garota que passou os seus anos do ensino fundamental trancada no armário, sem sair do armário, em um mundo em que não existia nada além dela mesma, conforme ela mesma fala. E um dia ela percebeu, cara, acho que tá na hora de eu sair desse armário e ir pra escola. Ela sai do armário, vai de frente pro espelho e vê que tem cogumelos nascendo na cabeça dela. E ela se pergunta, cara, será que esses cogumelos são uma metáfora para alguma coisa? Mas enfim, ela não se prende muito a esse questionamento.
E isso é interessante, eu já explico por quê. Daí ela vai pra escola, ela conhece a Majime, enquanto a Shijima é essa garota bem distante das coisas, das pessoas, a Majime, por outro lado, é uma garota que ela quer criar mais conexões, mais relações, de certa forma, com as pessoas, né? E ela meio que força, a princípio, uma amizade barra namoro com a Shijima, que acaba aceitando meio relutantemente em um primeiro momento. E o mangá vai acompanhando o desenrolar disso, acompanhado de muito surrealismo, porque o mundo que, a princípio, a coisa mais estranha que acontece cogumelos nascerem na cabeça da Shijima e a Majime ser uma garota que tem um ovo frito na cabeça e outras pessoas terem objetos estranhos nas suas cabeças. Aos poucos as regras desse mundo vão se afrouxando e nós temos coisas como o colapso do sistema monetário ou como um apocalipse zumbi que acaba no mesmo capítulo, ou um dia a escola simplesmente acorda de ponta cabeça, coisas do tipo assim. Nossa, odeio quando isso acontece na minha vida. Mas voltando sobre aquele questionamento dos cogumelos e da metáfora, você pode perceber que a Shijima ela não se prende muito a esse questionamento. Ela se pergunta: será que esses cogumelos são uma metáfora para alguma coisa? Mas na página seguinte ela já não está mais pensando nisso. Se você vê a expressão facial que ela faz enquanto ela se pergunta isso, ela está fazendo a expressão mais poker face possível. Ou seja, é um questionamento apático. Apático aqui entendido como o antônimo de empatia. Empatia é algo que está relacionado à identificação com o outro, com outras pessoas, com situações, com coisas. É você sentir a dor do outro, é você sentir a alegria do outro, as suas dúvidas, etc., como se você fosse aquela pessoa. Empatia é um movimento de aproximação com o outro, com o mundo, com situações. Apatia, por outro lado, é um afastamento dessas coisas. Você não sente a dor do outro, você não sente a felicidade do outro. Você fica, no caso da Shijima, que é uma pessoa super apática com praticamente tudo que existe à volta dela, a gente tem uma narrativa que não experimenta grandes felicidades, nem grandes tristezas, nem grandes preocupações em um primeiro momento. Existem situações preocupantes, situações tristes, situações felizes que são apresentadas ao longo do mangá, mas como a gente acompanha esse mangá a partir do ponto de vista da Shijima, que é uma personagem apática, essas situações elas são processadas como uma espécie de estabilizador de tonalidade, um estabilizador de emoções, onde você não vai nem muito para cima nem muito para baixo dessas emoções, elas ficam mais estáveis em um ponto mediano, em um ponto de apatia, né? Na verdade não, apatia não é emoção, né? Apatia é esse distanciamento, é uma emoção que não é nem feliz nem triste, é uma emoção meio que foda-se pras coisas, tá ligado? E essa questão da apatia ela é importante também para a composição geral do mangá, principalmente se a gente for considerar duas coisas que eu queria apontar aqui a princípio. Primeiro, o humor de Shimeji Simulation. Shimeji Simulation é um mangá que a princípio ele é um forcoma, né? Que é tipo, sei lá, as manga Daio, Nishijou, etc. Assim, os mangás de gag comedy, de maneira geral, né? O humor de Shimeji Simulation ele é um humor apático também, de certa forma. Porque a partir do momento que você está mais ou menos identificado com a Shijima, né, a história narrada do ponto de vista do Shijima, essa apatia que ela sente em relação ao mundo significa também uma apatia em relação às suas regras, digamos assim. A questão da normalidade, há um afastamento, uma apatia em relação à normalidade. Uma apatia não como uma aversão, mas como algo com o qual ela não se engaja tanto, ela não liga tanto. Que as coisas, o mundo, as regras sejam viradas de cabeça para baixo. Então, a partir desse ponto de vista apático, isso permite um humor muito mais nonsense no mangá. Eu comentei que Shimeji Simulation é um mangá surrealista. Mas então, tipo, sei lá, por exemplo, tem um capítulo lá onde elas estão andando por uma estrada e tem um looping na estrada.
Tá ligado? Pista de Hot Wheels, quando você tem aquele looping que o carrinho ele vai, ele sobe, ele desce lá no looping, que nem roda gigante mesmo. E a Shijima, ela cai do veículo no topo desse looping, né? E ela é resgatada lá embaixo, lá pela Majime, que também tava, a Majime que estava, entre aspas, dirigindo o veículo. O veículo em questão era um milho, mas isso daí não importa no momento. E ela comenta sobre esse looping, né? Em um monólogo interno. Isso daqui foi deixado aqui como uma piada por alguém, isso daí provavelmente vai desaparecer amanhã. Ou seja, há um distanciamento em relação àquela situação do looping, de certa forma, que gera o nonsense, que eu acho que ele está muito mais próximo do humor de internet que a gente tem, de certa forma, tá ligado? O humor Gen Z, vai, de certa forma. Que é um humor em que há essa apatia em relação à lógica, essa apatia em relação às coisas. Eu não tô querendo dizer que Shimeji Simulation chega no nível daqueles anos obscuros de 2019 em que as pessoas davam risada de uma foto em baixa resolução do Lord Farquaad escrito E. Não chega nesse nível, mas mas eu não sei se eu consigo pensar em um bom exemplo agora que talvez traduza o que eu queira dizer. Mas é tipo um humor mais shit poster, entre aspas, tá ligado? Que, que é permitido nesse mangá, que ele funciona nesse mangá justamente por conta desse distanciamento da lógica das regras do mundo. E é um humor que gera uma risada que é diferente, por exemplo, da risada que você tem quando você assiste Keion, por exemplo. Keion é um anime profundamente empático, ele não é um anime apático. Você assiste Keion mais próximo do ponto de vista da Yui, e a Yui abraça todo mundo, a Yui chora, tipo, por besteira, mas tipo, alguém fala alguma coisa, tipo, ela tem comida, e ela vai, ela come, ela fica feliz, vai, ela é profundamente empática. E o humor de Keion tá muito mais relacionado com o humor, digamos que. Mas eu vou fazer uma afirmação aqui, eu vou explicar ela, eu vou desenvolver ela melhor, justificar um pouco ela melhor. Mas é um humor mais padrão do Moe, entre aspas. O meu computador, eu não desliguei ele aqui do lado só porque eu queria deixar uma citação aqui à minha vista para quando eu chegasse nesse ponto. Que é uma citação que, para mim, é a melhor definição de Moe que eu já vi. Essa definição ela tá no livro do Manifesto Moe. Manifesto Moe, na verdade, que é um livro de entrevistas, não é um manifesto. Várias pessoas relacionadas ao Moe de alguma forma, a indústria, artistas, consumidores, pesquisadores, são entrevistadas nesse livro, o Manifesto Moe. E em uma das entrevistas, eles entrevistam uma artista, a Toromi, e perguntam a ela o que é o Moe. E ela diz o seguinte: o Moe está relacionado à timidez. Moe é um sentimento que você quer esconder, um sentimento embaraçoso. Algo que está no interior, como o recheio de um chocolate ou como a gema de um ovo cozido. Você quer saboreá-lo e você não quer mostrá-lo ou compartilhá-lo com os outros. Ou seja, o Moe, aqui eu já terminei a citação, né? O Moe, entendido pela Toromi, e é um entendimento com o qual eu concordo bastante, ele está muito relacionado a coisas que estão dentro da gente, pelas quais a gente tem um apreço, que quando a gente vê o Keion, por exemplo, onde a Yui, uma personagem extremamente extrovertida, manifesta todo aquele carinho, abraça a Asusa, ri com todo mundo, é preguiçosinha, é cuti-cuti desengonçada, essas coisinhas que a gente guarda dentro da gente, o nosso lado mais silly, bobinho que a gente guarda dentro da gente, a gente vê aquilo sendo manifesto, concretizado na nossa frente em uma obra de arte moe, digamos assim, né? Isso gera o riso de Keion. A gente vê essa libertação, essa quebra da timidez que a gente tem no nosso dia a dia. Quando a gente vê isso sendo quebrado de maneiras criativas em Keion, isso gera um riso gostosinho, um riso fofinho, que é o riso de Keion. Aqui não. Aqui em Shimeji Simulation a gente tem um riso sarcástico, um riso que, justamente por ser muito mais apático em relação a todas as coisas, ele gera um riso muito mais próximo do riso que a gente tem ao ver um meme na internet, meio shitposting, meio bizarrice, meio a zoeira que a gente faz com os nossos brothers do chat do Facebook em perfis fakes. É isso que eu tô querendo dizer. É um humor mais sarcástico, não sarcástico no sentido de ele ser
irônico, no sentido de ele querer passar uma mensagem, de certa forma. Ele é sarcástico no nonsense, a gente ri do sentido, tá ligado? A gente olha pro sentido e fala kkk sentido. É isso que eu tô querendo dizer. E inclusive é um jeito interessante da gente ver Moe em Shimeji Simulation, porque Chikemis em Shoujo Shumatsu ele já fez um mangá que é Moe, mas as personagens se comportam de uma maneira mais próxima daquele Moe, da definição que eu acabei de dar. Aqui a gente pode dizer que Shimeji Simulation encontra um veículo Moe, ele manifesta um Moe de alguma forma, na medida em que o sentimento interior que ele está manifestando de forma sincera ali, sem escrúpulos, no mangá, é o sentimento de apatia, é o sentimento do cara que está sentado na frente do computador o dia inteiro e passa horas e horas e horas na internet, vendo besteira na internet, dando risadinha daquilo, mas ao mesmo tempo a vida dele é uma vida meio apática, uma vida que ele passa os seus dias na frente do computador, sei lá, se ele trabalha, se ele estuda, ele não tem um vínculo profundo, ele não tem uma vida de norme, é o que eu quero dizer. Essa apatia em relação ao mundo externo, ao mundo dos normes, isso é manifestado de forma sincera, entre aspas, assim, no mangá de Shimeji Simulation. Lembrando sempre que eu estou falando de apatia não como uma aversão, como um ataque àquilo, mas simplesmente um distanciamento, um estranhamento de tudo aquilo. Eu acho que eu comentei em linhas gerais o princípio para mim de Shimeji Simulation, que é o princípio da apatia, como que isso é usado no mangá. Então eu vou comentar um pouquinho sobre como isso se dá estruturalmente, quais movimentos estruturais o mangá de Shimeji Simulation faz até o seu capítulo 41, que é o último capítulo que foi lançado quando eu estou gravando esse áudio. A estrutura de Shimeji Simulation até o momento ela é bem quadradinha. Você pode contar sempre 10 capítulos. No capítulo 10 acontece uma virada em Shimeji Simulation que muda de alguma forma as regras daquele mundo. No capítulo 20 acontece outra virada que muda um pouco novamente as regras daquele mundo. No capítulo 30 acontece outra virada que muda as regras daquele mundo, e o mesmo acontece no capítulo 40. Então, até o momento, no capítulo 41, a gente tem demarcações de 10 em 10 capítulos que separam o mangá até o momento em 4 momentos. O primeiro momento é bem mais pé no chão. A gente tem a Shijima saindo do armário que ela se trancou por anos e indo para a escola. E ela conhece a Majime, que é a garota do ovo frito na escola. E esse é um arco, vou chamar de arcos, tá? São momentos, mas eu vou chamar de arcos, porque é uma palavra mais fácil de usar, vai? Não mais rigorosa, mas é mais fácil. Ele tá muito ligado nesse primeiro arco a uma consolidação maior da amizade barra namoro, mas essencialmente da amizade, vai. Porque em um primeiro momento, eu não vou ficar super explicando, porque leiam o mangá, tá ligado? Mas essencialmente o que acontece é que a Majime primeiro pede a Shijima em amizade, a Shijima nega, a Majime pede então a Shijima em namoro, a Shijima aceita porque ela tá com preguiça de recusar, depois ela aceita a amizade da Majime, essencialmente é isso. Ela aceita no final do arco, né? Mas esse é um capítulo que ele vai falar muito, sei lá, sobre nomes, dar nome às coisas, enfim, desenvolver mais essa relação de amizade e tal. Cada capítulo, você pode perceber que os capítulos normalmente eles terminam com pequenas reflexões da Shijima sobre os acontecimentos daquele capítulo. E cada capítulo apresenta uma reflexãozinha diferente. O capítulo 2 fala sobre nomes. O capítulo 4, eu acho, fala sobre arte. Capítulo 6, 6 ou 7, não lembro direito, mas é o que cresce um terceiro cogumelo na cabeça da Shijima. Fala sobre pensamentos que a gente não fala, pensamentos que as pessoas guardam para si. Cada capítulo pega algum tema pequeno e desenvolve alguns acontecimentos ao redor daquele tema, e no final a Shijima faz alguma reflexão, normalmente antes de dormir, um pequeno monólogo a respeito do que ela viu, sentiu e aprendeu naquele dia.
Outra coisa também, em relação à forma como o mangá é organizado, né? Você percebe que Shimeji Simulation é, de certa forma, um mangá de recuperação de sentimentos, no mínimo, depressivos. Não quero dizer necessariamente que a Shijima, sei lá, ela fosse diagnosticada com depressão, mas, tipo, como eu disse, é terrivelmente apática a Shijima. E o fato dela ter se trancado por muitos anos no armário dela faz com que a gente pense o que causou, quais são as causas por trás daquela mentalidade da Shijima, por que ela é distante do mundo, por que ela não quer se envolver com as pessoas, ela tem receio de contato social. Por que isso? E nós temos pouquíssimas informações. Quando a Shijima fala sobre o seu passado, ela fala de maneira vaga. Quando ela fala sobre o passado dela, acho que a gente tem, sei lá, acho que 2 quadros ao longo do mangá inteiro que, tipo, mostram graficamente alguma cena do passado. A primeira é um dela chorando, não sabemos porquê. E o segundo que eu lembro é um que a Shijima tá vestida de boneca. Não sabemos porquê. Ela só lembra disso. Teve uma ocasião que ela foi visitar uma amiga de infância dela e a amiga vestiu ela de boneca. Falou que ela parecia uma boneca. Só isso que nós sabemos, não sabemos mais nada. E uma declaração da Shijima que ela fala que aconteceram muitas coisas que fizeram ela odiar a escola. Quais coisas são essas? Não sabemos. Novamente aqui é o princípio da apatia funcionando para a composição de Shimeji Simulation. Apatia que a gente tem em relação ao passado que gera um certo distanciamento dele. A gente só vê o passado da Shijima no presente, mas a gente não vê, por exemplo, como em Sangatsu no Lion, por exemplo, onde a gente tem o passado do Kiriyama sendo apresentado de uma forma muito mais narrativa, acontecimentos, linhas de tempo, historinhas do passado acontecendo em cada capítulo. A gente não vê isso daqui em Shimeji Simulation. Ela fala sobre o passado, mas ela sequer fala sobre acontecimentos do passado, ela fala de maneira vaga em relação a tudo aquilo. E tem um ponto que eu lembrei aqui, interessantíssimo também sobre a narrativa de Shimeji Simulation, que está relacionado ao humor, e que eu lembrei por causa do capítulo dos nomes, que justamente a Shijima dá um nome pro estojo dela, Yoshika, né, que eles dão o nome pro estojo da Shijima, que é o estojo de peixe que a Shijima tem. Isso em uma conversa com a Majime, que elas estão falando sobre nomes e tal, né. E o que eu quero dizer é que Shimeji Simulation é um mangá que tem uma narrativa bem memética, de certa forma. Eles usam muito. O Chikimiz coloca muitos memes no mangá de Shimeji Simulation. E eu não tô querendo falar aqui que ele carca, sei lá, um Vin Diesel no Shimeji Simulation. Não são memes que, como a gente entende normalmente, as zoeirinhas de internet, mas algo mais próximo do sentido linguístico da palavra meme, linguístico biológico, não lembro direito agora, mas um sentido mais acadêmico, vai, colocando em linhas mais gerais, do termo meme, que são pequenas unidades de sentido que se replicam e tem pequenas mutações nessas replicações. Quer dizer, podem ter pequenas mutações nessas replicações. Então, sei lá, quando você vê, por exemplo, o Vin Diesel é um meme, no sentido de que é uma zoeirinha da internet, mas academicamente ele também é um meme, porque o Vin Diesel, o sósia do Vin Diesel, eu estou me referindo ao sósia do Vin Diesel aqui, né, South America Memes, ele é uma unidade, um signo, ele é um signo. Um pequeno container de sentido, algo concreto que guarda um sentido em si, ele é replicado em muitas iterações. Você tem várias repetições do Vin Diesel circulando na internet. Ao mesmo tempo, em cada uma dessas situações, esse meme é levemente recontextualizado. Ele não perde a essência daquela unidade de sentido, daquele signo. Mas signo eu acho que funciona melhor do que unidade de sentido, na verdade, porque a unidade de sentido tem que levar em consideração o todo. E eu estou levando em consideração só o Vin Diesel mesmo, a figura do Vin Diesel. Ele reaparece muitas vezes na internet, em cada iteração nova do meme, mas em cada iteração ele é levemente modificado, recontextualizado. O que eu quero dizer com Shimeji Simulation ser uma narrativa memética? O estojo da Yoshika é um exemplo. A Yoshika primeiro é o estojo que passa a ser um meme, um signo que vai ter várias iterações ao longo de Shimeji Simulation, nas quais esse signo, o estojo em formato de peixe, ele é levemente modificado. Primeiro ele é um estojo em formato de peixe, depois ele repete no final do episódio em um sonho
do Ashijima, em que a Ashijima conversa com esse estojo em pedaço de peixe. Depois, no capítulo 10, esse estojo em formato de peixe é o veículo que a Majime vai usar para salvar a Shijima de um caranguejo, no sonho que ela tá tendo lá no mundo dos sonhos da irmã, né? E eu tenho quase certeza que a Yoshika vai aparecer também em outros momentos mais pra frente no mangá. Mas a Yoshika talvez não é nem o exemplo mais evidente. O exemplo mais evidente de todos são peixes, de maneira geral. Esse quirk da Shijima gostar de peixes, na verdade, é um quirk que vem do próprio Dikemis. Desde Shoujo Shumatsu, peixe já é uma figura icônica a partir daquele capítulo em que a Yuri e a Tito comem um peixe no começo do mangá. E o nome de usuário do Dikemis no Twitter, eu não sei se hoje ainda é, mas era, pelo menos, eu acho que é ainda, é um emojizinho de um peixe. O peixe é meio que a marca registrada de Dikemis, sendo assim também um meme. E esse meme reaparece em muitos momentos de Shimeji Simulation de formas absurdamente variáveis. Existe simplesmente o fato de que a Shijima gosta de peixes. Tem também o fato de que, para entrar no mundo dos sonhos da irmã da Shijima no capítulo 10, elas precisam usar almas de peixe cru, de certa forma, que são pescadas de uma forma meio fantasmagórica no ar lá. No capítulo 18, 19 de Shimeji Simulation, a irmã da Shijima faz um moto perpétuo a partir de blocos de concreto com peixe também. Então esses peixes são iterações de um mesmo signo que são continuamente recontextualizadas, ganham uma alteração de sentido em cada nova iteração, por isso é um meme. Aqui vem a Black Pill agora. A própria aparição da Tito e da Yuri em Shimeji Simulation é um meme. A Tito e a Yuri, isso é inclusive algo que eu acho bacana se você for ver a cultura da internet, a forma como a própria internet interpreta os personagens Tito e Yuri. Elas interpretam a Tito e a Yuri de forma memética. Veja as fanarts da Tito e da Yuri. Em que consiste uma boa parte das fanarts da Tito e da Yuri? São a Tito e a Yuri em situações variadas. Sei lá, Tito e a Yuri no Brasil. Tito e Yuri, sei lá, com uma camiseta do Flamengo e outra do Vasco. A Tito e a Yuri numa floresta. Não existem florestas em Shoujo Shumatsu, né? A Tito e a Yuri, sei lá, soltando fogos de artifício. Aí uma pessoa vai lá e faz uma fanart da Tito e a Yuri trocando figurinha no Zap. Vai, sei lá. Mas uma boa parte das fanarts de Tito e Yuri, obviamente não todas, mas uma parte considerável das fanarts de Tito e Yuri, consistem em colocar a Tito e a Yuri em situações diferenciadas, como se elas fossem um meme, levemente recontextualizado em cada nova iteração. Você pode pensar que, de certa forma, a narrativa de Shoujo Shumatsu Ryoko consegue um pouco esse princípio. E isso mesmo leva a esse comportamento por parte da fanbase. Porém, aquilo em Shoujo Shumatsu não é praticado de forma tão autoconsciente, pelo menos. Talvez o Dikemis pensasse nisso quando ele fez a estrutura de Shoujo Shumatsu, mas isso não se manifesta no texto de forma consciente, o texto trabalhando aquilo de um ponto de vista mais temático, considerando suas contradições de certa forma. Mas em Shimeji Simulation isso é muito aparente. Porque ele é um mangá que está simplesmente importando personagens de outra narrativa, só que perceba que não há um desenvolvimento que leve em consideração profundamente, que integre profundamente na história, sei lá, o passado da Tito e Yuri em Shoujo Shumatsu. Não há grandes evidências até o momento, e aqui, é claro, eu posso ser refutado pelo desenrolar do mangá, pode refutar completamente a afirmação que eu estou fazendo até agora, mas não há grandes evidências de que Shimeji Simulation e Shoujo Shumatsu Ryoko se passem no mesmo universo. Existem algumas teorias que pegam certos elementos que aparecem em Shoujo Shumatsu, como a própria Tito e a Yuri, pedras negras que apresentam certos símbolos abstratos, como aquela pedra preta que aparece no último capítulo de Shoujo Shumatsu, quando a Tito e Yuri chegam no último andar, que reaparecem em Shimeji Simulation. Mas essas conexões. Primeiro que eu não gosto de pensar que Shimeji Simulation e Shoujo Shumatsu se passam no mesmo universo, porque uma boa parte do sentido, da significância de Shoujo Shumatsu Ryoko, pra mim, está no fato de que a jornada da Tito e Yuri terminou no último capítulo. Mas tirando isso,
Shimeji Simulation é um mangá tematicamente bem diferente de Shoujo Shumatsu. E o fato de existir essa tendência à incorporação de memes na narrativa me faz pensar, poxa, será que Tito e Yuri não estão aparecendo aqui em Shimeji Simulation apenas como memes e não como importações literais do personagem? Eu não sei se esse raciocínio está tão claro assim o que eu quero dizer, mas é uma forma diferente de você incorporar a Tito e Yuri na narrativa. Tanto que a Tito e Yuri aparecem basicamente como alívios cômicos em Shimeji Simulation até o momento. Mas enfim, isso foi uma tangente porque eu lembrei que eu esqueci de comentar sobre esse aspecto memético de Shimeji Simulation. Voltando ao primeiro arco. Primeiro arco, né? Esse primeiro arco se passa muito no desenvolvimento da amizade entre a Shijima e a Majimi, né? E ele termina esse primeiro arco com a Shijima expressamente aceitando a amizade da Majimi. E isso se dá naquela sequência que se passa em um mundo onírico, um mundo dos sonhos, de certa forma, que a Majimi e a Shijima acabam indo parar depois de um experimento da irmã da Shijima, né? E a forma como isso acontece, aqui já tentando puxar outros temas, né? Perceba que a Shijima, em um primeiro momento naquele capítulo, ela diz que ela se sente confortável naquele mundo dos sonhos, ela se sente confortável na sua própria cabeça. E não é à toa, ela ficou anos e anos e anos presa no armário, um mundo em que só existia ela mesma e, consequentemente, seus próprios pensamentos. Ao mesmo tempo, aparece um caranguejo naquele capítulo. E caranguejos são coisas que a Shijima não gosta. Inclusive, caranguejos são outros memes. É um outro meme em Shimeji Simulation. Caranguejos são coisas que a Shijima não gosta. Ela tem muito medo de caranguejos. E naquele cenário em que ela estava trancada, que ela não tinha para onde correr dentro da sua própria cabeça, ela estava sendo atormentada pelos fantasmas da sua própria cabeça, eis que surge a Majimi montada no Yoshika, o estojo da Shijima, para salvá-la, né? E desse momento de conexão com o outro, de alguém que entra no mundo imaginário da Shijima, nós temos o desenrolar desse capítulo, né? A conclusão desse capítulo, que é, de certa forma, a Shijima talvez se abrindo um pouco para essas questões de amizade com a Majimi, que vai progressivamente sendo mais naturalizada ao longo dos próximos capítulos. No arco seguinte, é um arco mais focado no clube de cavar buraco, né? Que é o clube do qual a Shijima e a Majimi participam na escola. Aliás, isso é uma parada que eu esqueci de comentar, mas está relacionado tanto com o primeiro quanto com o segundo, com todos os outros arcos. Shimeji Simulation é um mangá profundamente metalinguístico, e é por isso que essa questão dos memes, é por isso que essa questão do humor sarcástico, do nonsense, faz sentido, não é só algo aleatório que está lá no mangá, é porque são comentários sobre a própria natureza da arte, e presumo eu, a maneira como o próprio Dikemise enxerga o seu processo criativo, como ele enxerga o ofício de criar mangás, de criar desenhos, de criar arte de maneira geral. Isso vai ficando um pouco mais claro ao longo das próximas explicações, eu acho. Mas, aliás, falando sobre a irmã da Shijima, né? Porque muito se fala sobre a irmã da Shijima como uma espécie de self-insert do Dikemise. A irmã da Shijima é uma cientista. Só que é uma cientista que o desejo profundo dela enquanto personagem é quebrar as regras daquele mundo e permitir que cada pessoa tenha liberdade total, de certa forma. E é uma liberdade que vai muito além de qualquer liberdade que, sei lá, o Eren Yeager conseguiu imaginar no Attack on Titan, vai. Ou, sei lá, qualquer no sentido comum da palavra liberdade para nós no nosso dia a dia. Palavra essa que basicamente está muito relacionada a discussões políticas do entendimento da palavra liberdade. A liberdade que a irmã da Shijima procura é uma liberdade muito mais absoluta, porque ela consiste em fazer com que o que nós imaginemos se torne realidade. Quebrar a barreira que separa a nossa imaginação do mundo físico, do mundo real. Ou seja, é um mundo sem escassez. É um mundo onde as pessoas não precisam se preocupar com
ter comida ou não, porque basta eu imaginar um prato de feijão na minha frente e pronto, eu tenho comida. Ai, não gostei da minha casa. Construo uma casa nova em 5 segundos, imaginando uma casa nova. Enjoei das minhas roupas, imagino-me em uma roupagem nova. Essa é a liberdade que a irmã da Shijima procura e essa é a liberdade que ela tenta construir com seus experimentos. Por isso, cada vez mais o mangá vai quebrando com as regras daquele mundo físico. A irmã da Shijima é o oposto da jardineira, por outro lado. Que a jardineira é uma personagem de Shimeji Simulation que busca corrigir as anormalidades que são causadas pelos experimentos da irmã da Shijima e fazer com que as personagens retornem a um slice of life normal, um slice of life cotidiano que siga as regras físicas do nosso mundo de verdade. E a gente pode pensar que, inclusive tem uma passagem legal que a gente. Daquele capítulo em que está caindo chuva e que a irmã da Shijima desenvolveu um terceiro cogumelo na cabeça e ela consegue acessar os pensamentos das outras pessoas. Quando ela acessa o pensamento da irmã dela, dentro da cabeça da irmã dela existem apenas equações matemáticas. Não existem coisas muito criativas, de certa forma. A irmã da Shijima é uma pessoa que tem um raciocínio muito mais lógico. Por outro lado, ela luta por um mundo criativo. Um mundo da criatividade. E a gente pode pensar que como o Shimeji Simulation articula os temas de lógica, de matemática, de precisão, que são coisas que normalmente a gente dissocia muito do universo artístico, do pensamento artístico, do pensamento da criatividade, da liberdade artística. São coisas que transcendem a lógica, de certa forma, um pensamento muito mais sentimental. E essas regras... E Shimeji Simulation vai articular duas facetas, justamente, do processo criativo. Porque o processo criativo, ao mesmo tempo que ele é um processo que está muito relacionado à liberdade, a você expressar a sua imaginação sem as amarras do mundo real, ao mesmo tempo toda obra de arte é também uma obra que tem regras, é uma obra que tem uma unidade artística. Uma obra que não tem uma unidade artística é uma obra normalmente julgada como ruim, uma obra que você não entende, que não diz nada. Quando você vai construir um mundo, quando você vai fazer, sei lá, você está criando uma obra sobre fantasia, normalmente as pessoas começam estabelecendo regras, elas não começam estabelecendo justamente os pontos de deixar a imaginação voar. Ela deixa a imaginação voar por um momento e depois ela se prende nas regras que ela mesma criou. Então você tem um conflito fundamental na criação artística, que é o conflito do qual Shimeji Simulation está trabalhando. Que é essa oposição entre a criação artística como algo que te permite voar, e a criação artística também nas suas limitações impostas pelas próprias regras internas ao produto artístico. E vamos lá, no segundo arco, o que o segundo arco diz sobre o processo artístico? O segundo arco é focado no clube de cava-buraco e ele é focado na professora Mogawa. A professora Mogawa é professora de artes. E ela acaba ficando obcecada com a ideia de cavar buracos, em um ponto em que cavar buraco se torna uma atividade com um fim em si mesmo. É um trabalho que ela realiza sem questionar e ela só quer ser mais eficiente naquele trabalho. Mais pro final do arco, ela pede para a irmã da Shijima fazer uma máquina de cavar buracos. E essa máquina perfura o planeta em terra em 2 semanas e elas apenas olham. A irmã da Shijima deixa de ter o trabalho físico. A irmã da Shijima não, a Mogawa, ela deixa de ter o trabalho físico de cavar buracos. E ela tanto se preocupa com atingir um fim naquele trabalho que ela está fazendo, que ela mesma fica sem trabalho. Ela não tem mais o que fazer além de contemplar a sua tarefa sendo realizada da forma mais eficiente possível, ou seja, através de uma máquina. E isso leva a professora Mogawa a tentar o suicídio. Ela se joga no buraco que ela mesma cavou, em direção ao centro da Terra, onde elas provavelmente morreriam queimadas não fosse a ajuda da jardineira. E, mais uma vez, um momento em que outra personagem faz com que uma personagem vença a sua própria prisão mental, assim como a Majimi ajudou a Shijima a vencer a sua própria prisão mental no primeiro arco. Aqui, a guria que não fala, eu não lembro o nome dela agora, mas a outra guria do clube de cava-buraco que se comunica somente com escrita, né? Ela diz a Mogawa que ela sempre apreciou a arte que a Mogawa fazia. A Mogawa era uma escultora, de certa forma, que gostava muito de
representar artisticamente a forma de rosca, as rosquinhas da professora Mogawa. E essa outra aluna, ela sempre achou aquilo muito bonito, ela enxergava beleza naquilo. E a professora Mogawa, ela acabou se esquecendo da sua arte de rosquinhas. Até que a jardineira e essa aluna fizeram com que ela percebesse que a obsessão dela em cavar buracos se originou do próprio fato de que se ela fizesse um buraco no planeta Terra inteiro, um buraco que atravessasse o planeta Terra, o planeta Terra seria uma obra de arte dela, porque o planeta Terra ia se transformar em uma rosquinha, né? Ele ia ter um buraco no meio, essencialmente. E era isso que a professora Mogawa estava tentando fazer. Era uma criação artística da professora Mogawa, mas da qual ela se alienou. Ela passou a se preocupar tanto com o resultado, com o objetivo e realizar de uma maneira mais efetiva possível aquele resultado, que aquilo fez com que a magia da arte se perdesse para ela e levasse ela a tentar o suicídio. Olha que ponto que aquilo levou. E a gente pode pensar isso, cara. Cara, eu penso muito dos tweets que o Tikimis fazia na conta dele do Twitter, uns tempos atrás. Hoje ele não faz mais tanto isso, mas alguns tempos atrás eu ficava com muito medo toda vez que o Tikimis tweetava, porque todos os tweets dele consistiam em estou cansado, preciso descansar, coisa do tipo, cara. E a gente pensa, porra, todo o cronograma bizarro que artistas de mangá tem que fazer muita vez. O Togashi tá com a coluna fodida de tanto trabalhar em mangá. É resultado, é resultado, é resultado. Prazo que os caras têm que fazer, que os caras têm que entregar. Trabalhar, ferrar com a própria saúde. E é um ponto em que justamente você pode pensar nesse artífice do artista, a profissão do artista, a maldição da profissão do artista. Que é quando a arte aliena o artista. O artista passa a se preocupar mais com o resultado do que... Ele passa a se submeter às regras, novamente, às regras sociais da criação da arte, e perde a liberdade que ele buscava de início com tudo aquilo. E, cara, muito foda. Em seguida a gente tem o terceiro arco. E o terceiro arco é onde as regras gerais do mundo começam a colapsar e a gente vê um confronto mais direto entre a irmã da Shijima e a jardineira, que representa a polícia daquele mundo, o deus daquele mundo, sei lá. E aqui, inclusive, é muito interessante, porque a gente tem uma quebra explícita de quarta parede no capítulo 30 do mangá, em que a jardineira diz que fora dali, daquela cidade que elas estão, é tudo papel. Ou seja, basicamente ela está fazendo referência ao fato de que o mangá, fora daquele mundo diegético em que as personagens estão inseridas, o que existe é o papel do mangá. Assim como, tipo, já mais cedo, tem aquela referência ao show de Truman em Shimeji Simulation, né? Que a Shijima e a Majimi foram assistir ao show de Truman. De certa forma, embora diegeticamente Shimeji Simulation não seja um show de Truman, Shimeji Simulation reconhece-se como um show de Truman a partir do momento em que as personagens reconhecem que aquele é um mangá. É uma relação complexa, de certa forma, com a quarta parede que Shimeji Simulation guarda ali. Mas, ao longo de todas essas quebras de regras que a gente vai vendo a irmã da Shijima com seus experimentos realizar naquele mundo, a gente vai vendo os personagens se divertindo com aquilo, ou tendo situações mais absurdas, sei lá, que elas passam frio, outras que elas se divertem com a água sem gravidade ali. A gente vai meio que acompanhando aos poucos os prós e os contras daquele mundo de liberdade absoluta, até que no capítulo 30, a irmã da Shijima rompe a barreira mental e todo mundo passa a ser um artista 100% do tempo. Em que basta eu imaginar alguma coisa e aquela coisa se concretiza no mundo real. É a quebra entre a barreira da arte e do mundo fora da arte, dentro do universo de Shimeji Simulation, né? Só que, novamente, as personagens estão limitadas quando isso acontece. Agora, não pelas regras do mundo, não pelas regras... Por exemplo, você pode pensar no terceiro arco de Shimeji Simulation como o Tikemis quebrando todas as regras de world building que ele estabeleceu até então, entre 1 milhão de aspas, né? Mas todas as regras de leis da física, de papéis sociais, a existência do sistema monetário, o lugar que os personagens moram, a forma como a escola funciona, todas essas regras de world building são quebradas no final do terceiro arco. Não existem mais regras de world building. O mundo de Shimeji Simulation no quarto arco é um mundo
que está à mercê dos pensamentos que cada personagem tem a cada instante. A obra de arte, ela se destrói e se reconstrói a cada novo capítulo. Mas ao mesmo tempo, as personagens elas ainda continuam limitadas não pelas regras que elas estabeleceram para si, mas por algo muito mais fundamental, que é o fato de que o ser humano não consegue imaginar qualquer coisa. Nós temos a nossa experiência de vida, a nossa história enquanto ser humano, e isso limita as coisas que nós conseguimos pensar. Existem limites para a imaginação de cada pessoa. E é por isso que, apesar de ser um mundo muito mais bizarro, esse mundo novo que a irmã da Shijima cria no quarto arco de Shimeji Simulation, ele ainda é um mundo que tem uma certa coesão, as personagens conseguem existir ali naquele mundo de uma forma satisfatória. Tanto que um dos pontos desse arco é que a partir do quinto, sexto capítulo, aquilo passa a ser muito normalizado. A própria Shijima passa, tipo, novamente, a questão da apatia, né? Aquilo perde o calor da novidade, aquilo perde o calor da euforia com aquele mundo e passa a se tornar um mundo normalizado, um mundo onde nós encaramos ele de uma forma mais apática, de um envolvimento mais frio com tudo aquilo que acontece, justamente por ser mais normalizado. E há certas. Tipo, até um capítulo lá interessante que aparece nesse quarto arco de Shimeji Simulation é o capítulo em que eles falam do inconsciente coletivo. Certas experiências sociais comuns a todos nós, porque nós, seres humanos, participamos de uma mesma sociedade, estamos sujeitos a mesmas estruturas, levemente diferentes, é claro, porque não são exatamente as mesmas estruturas a quais todos estamos sujeitos, cada um tem a sua história enquanto indivíduo, sua família, seu contexto geográfico, mas nós fazemos parte de sociedades. E guardamos certas semelhanças entre nós. Essas semelhanças compartilhadas fazem parte de certos padrões estruturais da nossa cabeça, a forma como a nossa cabecinha funciona, e limitam o nosso pensamento. Por isso o mundo de Shimeji Simulation não colapsa. Existem limites para a criação artística que aparece nesse quarto arco. E no final desse quarto arco, aí agora a gente entra no ramo em que não sabemos mais muito o que falar, pois agora a gente entra no capítulo 41, no novo arco só teve um capítulo até agora e não sabemos ainda direito para qual direção o mangá vai tomar, mas busca-se quebrar justamente essa barreira do inconsciente que fazia com que todas as formas, todas as imaginações, a criatividade dos personagens interligassem-se de forma coesa no universo social de Shimeji Simulation. Porque quebra-se o inconsciente que não permitia que as pessoas modificassem a si mesmas. Agora, as pessoas são muito mais massas amorfas nesse último capítulo de Shimeji Simulation. E eu achei um movimento genial, inclusive, um momento no último capítulo, em que você vê esse sentido sendo destruído na medida em que a Shijima olha para dentro de um objeto, tipo meio que uma casinha lá, e no quadrinho seguinte ela magicamente foi transportada para dentro daquela casinha. Ou seja, é uma quebra de sentido, porque antes, no arco anterior, existiam regras cartesianas, você pode dizer, para a forma como aquele universo era desenhado nas páginas do mangá. As personagens ainda se locomoviam por um espaço tridimensional que seguia algum certo sentido. Elas poderiam flutuar por aquele espaço, elas voavam por aquele espaço, mas ainda assim era um espaço euclidiano no qual elas estavam inseridos. Agora não, agora você tem um espaço muito mais próximo do cubismo, de certa forma. É uma quebra da perspectiva, uma quebra da perspectiva cartesiana que acontece naquele momento em que a Shijima olha para dentro de um espaço e ela magicamente está dentro daquele espaço. É fenomenal, cada vez mais você vê a lógica sendo quebrada e eu não faço ideia para onde o Dikemis vai partir de tudo isso. Mas, dramaticamente, tudo isso está relacionado novamente à questão da identidade da Shijima. Como a Shijima se vê enquanto pessoa. Isso passa a ser um tema retomado novamente agora nesse último capítulo, na medida em que a própria Majime diz que a Shijima ela tem um senso de eu que é muito forte. À medida em que ela se distancia do mundo ao redor dela, ela não é muito influenciada por aquele mundo, e isso faz com que ela tenha uma imagem mais ou menos sólida de si mesma. Ao mesmo tempo, a Majime é uma personagem que busca influenciar a Shijima de certas formas. Ela influencia muito a Shijima já ao longo da narrativa.
E parece, pelo último quadro que a gente viu do capítulo 41, que ela, sei lá, quer se casar com a Shijima agora, tá ligado? É, e tem toda a questão do passado da Shijima, que é pouco mencionado. Será que ela vai ter algum momento em que ela vai entrar em termos com aquele passado? Sei lá, agora eu tô só falando qualquer coisa. Eu não planejei muito essa parte. E eu já falei por 50 minutos também. Eu falei bastante sobre Magic Simulation. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Que venham próximos capítulos excelentes. De Games, eu te amo. Você é literalmente o meu artista favorito do mundo. Não só de mangá, de anime, literatura. Tipo, de verdade. O que eu tenho que falar sobre alguém que cria uma obra de arte dessa, cara? É absurdo. Simplesmente genial isso tudo. E, nossa, leiam o Magic Simulation se vocês não leram ainda. Vão ler essa masterpiece de criatividade. Vou desligar aqui. É nóis, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vai ter mais ou não, mas é isso. Só queria falar sobre o Magic Simulation. E é nóis.